Saldos e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou trazer uma palavrinha que se encontra Salmo 120. Salmo 120. E vamos concluir também no Salmo 23, que já estava no meu coração, mas aí eu já pedi uma outra palavra ao Senhor aqui, o Espírito Santo, né? O Márcio trouxe o Salmo 23, que eu ia trazer, mas eu pedi para Deus e o Senhor me deu aqui para me completar, né? Salmo 120. Eu vou estar concluindo aqui para, que as horas já se avançam. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia. Salmo 121. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia. A palavra do Senhor diz aqui que nós clamamos pelo Senhor na angústia. E o Senhor, ele vai responder assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós clamamos ao Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele vai dizer que ele é o nosso pastor e que nada vai faltar quando nós clamamos ele na angústia. Pois a palavra do Senhor diz que o Salmo 23, quando fala que nada vai faltar, não vai faltar a angústia, não vai faltar a dor, não vai faltar, louvado seja o nome do Senhor, muitas das vezes, aleluia, a pessoa passando por uma prova, uma determinação, uma prova, né? Então, só que tudo é determinado. Tudo há um tempo determinado para todas as coisas abaixo do céu. Então o Senhor vai falar assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando você clama a Ele. Quando você clama a Ele na angústia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós clamamos ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai vir a bonança. Vai vir não somente o desespero, não somente, louvado seja o nome do Senhor, a angústia, não somente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, alguma falta que você está precisando de algo, mas no meio disso tudo, quando você confia, tenha fé no Senhor, vai vir a bonança. Vai vir tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que necessita. Porque muitas das vezes nós precisamos passar a experiência, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que nós venhamos ter conhecimento, ter entendimento, porque muitas das vezes essa palavra também vai falar também de vigilância. A vigilância é quando muitas das vezes nós temos que passar algo, aleluia, para nós termos experiência. E quando nós temos a vigilância, nós não precisamos passar algo para nós ter experiência, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então que nós venhamos não somente orar, mas que nós venhamos também, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ter vigilância, porque não adianta orar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esta é uma oração de Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós temos que ter vigilância também, né? Porque não adianta somente oração. A vigilância e a oração, ela anda junto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque nós não precisamos ter a experiência, aleluia, ou passar uma situação difícil com alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ou passar algo na sua vida para você reter experiência. Não, fecha mais sua boca, cala mais sua boca, vai fazer algo, vai, aleluia, fazer um projeto, um sonho que Jesus colocou no teu coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, está procurando um emprego, aleluia, tá entregando currículos, aleluia, tá pensando em construir, tá pensando em comprar um carro, algo que Deus colocou no coração, aleluia, o segredo protege a bênção, né? Então, o segredo é você calar-se, né? Você calar e não falar para ninguém, porque quando nós fala, automaticamente no mundo espiritual vai dar legalidade, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, e as coisas não dão certo. Então, muitas das vezes nós já passamos isso, nós já aprendemos isso, aleluia, e muitas das vezes o Espírito Santo já te dá uma direção, você que nunca passou por essa situação, e Jesus já te dá uma direção para que você não venha passar, né? Não venha passar. Então, nesta noite, que nós venhamos segurar, aleluia, que nós venhamos segurar, né, a nossa bênção. O nosso segredo é segurar a bênção, né? Então a gente não deve estar contando, né? E quando a gente fala o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aleluia, o Senhor não vai deixar faltar. No tempo certo do Senhor, o Senhor vai te entregar tudo aquilo que você está almejando, que você está desejando. E muitas das vezes o inimigo soca lá dentro, aleluia, do teu pensamento, ele foca lá e fala: você não vai conseguir, você não é capacitado para fazer o determinado
algo que Deus colocou na tua vida. Não é mentira de Satanás. Se Deus colocou, ele responsabiliza. Se Deus vai à frente, como diz Isaías 45, que o Senhor vai à frente de ti, pode ter certeza, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías 45, 2 vai dizer, eu vou à frente de ti. Então, se o Senhor vai à frente de ti, não se preocupa, aleluia, porque Deus, ele se responsabiliza, aleluia, por o que ele está colocando nas tuas mãos. O que ele está colocando no teu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o segredo protege a bênção. Então que nós venhamos, aleluia, nesta noite, proteger tudo aquilo que nós estamos projetando no nosso coração, que é o próprio Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que está colocando no nosso coração, porque é Ele que trabalha no nosso coração quando nós estamos em direção, sendo direcionado à palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui no Salmos 23, aí o 4 ainda vai dizer, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. E ainda que tu passasse, aleluia, pelo vale da sombra da morte, o Senhor está dizendo, ainda que tu passasses, mas ainda tu não passou pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor diz, ainda que tu passastes, eu estarei contigo, de noite e de dia. O tempo todo Jesus está conosco. Para que nós venhamos temer? Para que nós venhamos temer? Então essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, nos Salmos 23, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Eu estava vindo do hospital com mãe e um rapaz parou e perguntou para uma pessoa lá, né? E a pessoa achou que ele ia roubar, que ele ia furtar e não deu ligança, né? E aí ele, né? Mais adiante, ele veio e falou conosco. Eu vi na hora que ele falou com o rapaz, que a gente tem que andar vigilante na rua. E eu prestei atenção. E aí eu ia mais adiante e ele parou, eu e mãe, e aí ele falou, moça, você sabe onde é que tem uma casa de recuperação? Eu preciso me internar, eu passo vergonha, eu faço a minha família passar vergonha, E ali eu falei com ele, eu falei, olha, eu não sei, né, eu não sei, mas eu conheço alguém que sabe de uma casa de recuperação, não sei se é pago, mas eu vou passar o telefone. Passei, eu fiz a minha parte perante Deus. E aí ele falou, nossa, eu fiquei muito triste porque eu passei ali e o cara já me olhou assim, com desprezo, né? Muitas das pessoas te olham com desprezo, né? Às vezes as pessoas querem mudar, mas elas não têm aquela ajuda. Ela não tem. E então ali eu passei essa palavra para ele. Eu falei, o Senhor... Lembra essa palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ainda passei esta palavra, né? Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está contigo. Então eu passei essa palavra para ele. E ele falou assim, nossa, essa palavra se tocou no meu coração. Essa palavra tocou no meu coração. Nossa, eu quero ajuda, eu quero parar com isso, eu quero parar da bebida, eu quero parar, né, com os vícios, né, de cigarro. Gente, para tudo tem jeito, a cura para tudo tem jeito, mas a pessoa também precisa querer, a pessoa precisa, ela precisa querer ser ajudado. Então ele falou que ele estava morrendo por dentro. E ele falou que não tinha ajuda, ninguém não sabia onde tinha uma casa de recuperação. Passei ali um número, só que nós temos que ter vigilância, né? Eu estava ali, a gente estava no meio da ponte do shopping Campo Limpo. E ali você tem que ter vigilância. Eu não ia falar com ele ali, porque eu tenho que ter vigilância. Então eu falei, vamos conversar ali, né? Vamos conversar ali mais à frente, que eu te passo o telefone e tudo. Por quê? Porque hoje a gente também não deve confiar em qualquer um, né? Então ali, o que tinha ali? Tinha segurança da porta do shopping, né? Tinha segurança do lado. Então... você tem que ter vigilância, você vai passar uma palavra, você não vai desprezar aquela pessoa que está precisando de uma palavra, mas você também vai ter vigilância, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Então a gente foi ali, eu conversei com ele, passei esta palavra para ele, passei o número de telefone para ele, né, não sei se ele ligou, né, e dali ele também pediu o meu contato para me passar uma palavra para ele, né? Falei para ele que pela misericórdia do Senhor, né? O Senhor me levantou como uma missionária, né? E ali eu tava falando da palavra do Senhor, né? E ele falou, eu me batizei, né? Católico e tudo. Eu falei, ele falou, ainda tem algum problema, tem alguma coisa? Eu falei, não. A palavra do Senhor só é uma só, não é sobre religião, aqui é sobre a palavra. Eu estou falando sobre Jesus, eu estou falando sobre a palavra para você, eu não estou falando de religião.
né? Porque eu também já fui, né, da igreja, né? Então eu já fui, né, batizada ali também né, na religião deles, tudo, né? Mas não é sobre religião, não é sobre, né, igreja. Não, a gente está falando sobre a palavra do Senhor, sobre a palavra. Aqui não está dizendo que quem vai te salvar é a igreja católica. Aqui não está dizendo que quem vai te salvar é a igreja Assembleia de Deus. Aqui não está dizendo que quem vai te salvar é a igreja é Deus é amor, né? Então, não é a igreja, não é sobre igreja, não é sobre a placa. É sobre Jesus, é sobre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é sobre a palavra que cura, que liberta. Aleluia. Então é só a palavra do Senhor que liberta. Então aquela palavra ele guardou no coração dele. E ainda ele pediu para mim mandar uma palavra para ele. Eu marquei o telefone, né? Não sei se ele guardou, se perdeu, né? Então, mas aqui tá, eu levei o que, porque a gente tem que levar a palavra a toda criatura. Então, se a pessoa está com sede de ouvir uma palavra, leve a palavra. Então, eu sempre falo, guarda a palavra na mente e no coração. A palavra do Senhor tem que estar aqui, não somente aqui na palavra do Senhor, mas aqui no nosso coração. Guarde na tábua do seu coração, como fez Davi, a palavra de Deus. Para quando a gente precisar dela, né? Ela está aqui, ó. Ela está aqui, é a espada que está aqui conosco, que nós vamos levar para onde a gente for, é a palavra de Deus, a espada, né? Então se reveste na armadura de Deus, tendo a espada na mão, ó. Se reveste pela manhã, uma oração, uma consagração, não consegue jejuar muito tempo, faça uma consagração. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus, né? Hoje mesmo eu passei para, né, uma irmã, né? Conversei com ela, pedi direção para o Espírito Santo para falar com ela, né? Então, às vezes a pessoa tem problema de saúde, não pode fazer um jejum, né? Mas ali você faça uma consagração ao Senhor de 1 hora, de 2 horas, se consagre, se separe para o Senhor e o Senhor ele recebe hino da harpa, love um louvorzinho para o Senhor, ele recebe, né? Ora ao Senhor. Fica ali, ó, sozinho com o Senhor, assim, é muito gostoso quando você sente a presença de Deus e saber que só o Senhor tá ali, que Ele tá te ouvindo e você sente aquela paz, sente aquele algo bom dentro de você, a tua alma, ela fica renovada, o dia fica melhor, o dia flui melhor, a gente ri para as pessoas vê o brilho em nós, as pessoas vê, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Então, isso que Deus quer de nós, não somente ficar focado em uma igreja 24 horas, como o Márcio falou, não somente estar ali 24 horas, que adianta você estar de 24 horas na igreja, mas você não pega nem a palavra para meditar, você não entende, você não tem discernimento. Então você tem que focar na palavra, porque é espiritual. A palavra do Senhor Jesus, ela é espiritual. E se você não entra no mundo espiritual, como você vai entender o mundo espiritual? Como que você vai saber que o mundo espiritual existe? Porque quando você lê a palavra, o Senhor ele vai te dando discernimento na palavra, ele vai te enchendo, vai te preenchendo, ele vai te dando visão, ele vai te dando direcionamento, ele vai te dando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sabedoria. Se você não tenha, pede para o Senhor, fala, Senhor, eu quero discernimento do Espírito Santo, Pai, eu sinto o Senhor falando comigo, eu sinto aquela voz, o Senhor falando comigo, eu quero o discernimento do Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então o Senhor ele fala conosco através da palavra, né? Ele fala conosco, ele fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele fala conosco sempre, irmãos, né? Quando você ouve a palavra do Senhor, deixa Deus te usar, deixa eu te usar. Quem quer te usar? Tenha um discernimento do Espírito Santo. A palavra do Senhor, 1 João 4, vai dizer, louvado seja o Senhor Jesus, como discernir os espíritos. Então, você quer saber como discernir? Lê a palavra, medita a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou passando essa palavra aqui, a qual alguém tem me pedido, né? E eu possa ser que alguém também quer ouvir uma palavra também, quer, né? Quer ler essa palavra, quer saber como discernir os espíritos. Então tá aqui, ó, é Deus que está falando no seu ouvido, é o Espírito Santo, é uma voz que você se sente bem, que você sente em paz, é a voz do Espírito Santo, mas se é uma voz que está te deixando atormentada, que está te deixando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sem direção, está te deixando nervoso, não é a voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo, ele é paz, né? Ele é amor, ele vai falar no seu ouvido muitas das vezes,
voz, né? Aquela voz trovejante, como trovão, ou muitas vezes ele vai falar uma voz suave no teu ouvido, mas tenhamos que discernir o que é o Espírito Santo de Deus, e também o que não é, o que vem para te afrontar, o que vem para colocar coisa na tua mente, né? Por isso que a palavra do Senhor Jesus fala, revestir na armadura de Deus, calçando o sapato do evangelho, calçar a justiça, né? A espada que é a palavra do Senhor, o capacete da salvação, o cinturão. Então nós temos que revestir a palavra do Senhor, temos que andar sempre em oração. Antes de sair, ore, antes de sair, pede ao Senhor nos guarda, nos protege, a nossa entrada, a nossa saída, Pai, porque o mundo já é do maligno. Então nós temos que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, andar em oração, porque o mundo espiritual existe, meus irmãos. O mundo espiritual existe. Então, quem me soubesse, já acordaria, louvado seja o nome do Senhor Jesus, orando. E quem já acorda orando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nosso dia abençoado. E nós terminamos nosso dia agradecendo. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo nosso dia. Muito obrigado porque eu saí, o Senhor tem me guardado, tem me livrado de todo o mal. Então nós temos que ter uma vida de oração. Temos que ter uma vida de santidade, sim. Não somos santos. Santo é só Jesus. Mas através da palavra e através, louvado seja o nome do Senhor, dos louvores da harpa, aleluia, nós se santifica sim, em nome de Jesus pela manhã. Então, irmãos, eu já preguei sobre isso, né, já levei uma palavra assim numa igreja, não me recordo qual, mas eu volto a falar, se consagre em nome de Jesus, porque nossa vida vai fluir muito melhor, nós não vamos ter vazio em nós vamos nos preencher do Espírito Santo, né. Então esta palavra foi a palavra desta noite, em nome de Jesus, e eu já agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.